Ela foi correspondente internacional, âncora dos maiores telejornais do país. A mulher não é treinada socialmente para ter ambição, ela é treinada para modéstia. Ana Paula Padrão trocou a segurança pela reinvenção, a estabilidade por um desafio. A partir das nossas circunstâncias, é muito mais valioso do que alguém que fez a mesma coisa a partir de circunstâncias melhores. E aí eles anunciaram um plano, foi um negócio muito difícil de absorver, porque a gente tinha que passar a notícia imediatamente, mas como é que você passa esse tipo de notícia? Olá, olá, tubarões! Estamos de volta no nosso Papo de Tubarões e hoje eu tenho uma convidada incrível. Ela foi correspondente internacional, âncora dos maiores telejornais do país. Aliás, acabei de falar para ela que eu dormia com ela toda noite. Ela apresentou alguns dos programas mais assistidos da televisão brasileira, que eu também adorava. Eu dormia com ela em vários momentos da minha vida, eu dormia com ela. Quando poderia simplesmente permanecer onde ela estava, ela resolveu sair do lugar onde milhões de brasileiros sonham estar. E a gente quer saber tudo por quê, né? Conquista é uma coisa que as pessoas não entendem muito o quanto muda a vida da gente, o que isso faz a gente repensar, às vezes, o caminho, o que eu quero da minha vida, para que lado que eu vou. Eu sou meio assim. Eu fico pensando, e agora? O que eu vou fazer agora? Porque sucesso e propósito nem sempre é a mesma coisa. Ana Paula Padrão trocou a segurança pela reinvenção, a estabilidade por um desafio. Eu adoro um desafio. Eu sei. Gente, eu estou aqui com uma das mulheres incríveis que eu... Você sabe que a última vez que eu gravei um programa com ela, sabe onde foi? No Streamer Cover Social. Deve ter sido 2010, talvez. Olha quanto tempo faz. Então, eu estou Gente, muito tem feliz. muito Você já nem lembra mais disso. tempo. Gente, nós vamos falar agora com a Ana Paula Padrão, que é uma amiga, que é uma querida, e que tem um monte de histórias para contar para a gente e um monte de fofocas. Aliás, eu falei para ela que eu quero saber um monte de coisa de bastidores. Então, fica com a gente para você acompanhar. E não deixa de dar um like nesse vídeo, de você acompanhar esse programa até o final e chama as pessoas para assistirem, porque realmente essa entrevista não dá para perder. Tudo bem, Ana? Que delícia estar aqui, obrigada. Fico muito honrada com o seu convite para variar. Estou E super muito bom feliz. te ver de novo, porque tem É, tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? é verdade, mas eu sempre acompanho Eu o também, teu acompanho trabalho, tudo que tudo que você você faz. faz, Você é começou legal. dizendo que eu sou inquieta, que eu saio de um lugar e eu vou para o outro, e eu reconheço isso em você e Eu eu sou. reconheço em poucas mulheres. Porque a mulher não é treinada socialmente para ter ambição, ela é treinada para modéstia, ela é treinada para ser cuidadora e a gente Para ser resolve mudar, mais fazer uma coisa, fazer acomodada, né? para ser acomodada, É, mas eu sou exatamente. mesmo inquieta, Uhum. observadora, Curiosa curiosa, mas essas são as características de uma pessoa inovadora, né? e empreendedora, E empreendedora, não é é? isso. Bom, antes de falar tudo que eu quero te perguntar, porque eu tenho um monte de história que eu quero saber, Oba. me conta um pouquinho, ou conta pra gente um pouco, quem é a Ana Paula Padrão? Porque todo mundo te vê, te conhece há milênios, te vê fazendo um trabalho maravilhoso na televisão que você sempre fez, mas ninguém sabe exatamente quem ela é, e você vai saber melhor contar pra gente. Quem é a Ana Paula Padrão? A Ana Paula é uma pessoa que faz coisas sérias, mas que não se leva a sério. Então, eu acho que a imagem que eu passo é de uma pessoa muito séria, muito sisuda, muito Brava até, pesada, né? até brava. Eu também, as pessoas acham que eu sou brava. E você sabe que não me incomoda essa fama? É, É bom que chegue antes de você uma imagem de cuidado. Opa, quem será que vai chegar? Ih, vai vindo aquela mulher brava. Não, mas que eu que sou muito pequenininha, tenho cara de menina, até hoje, com 60 anos de que bom, idade, né? ainda tem gente que bate a mão na minha cabeça e fala: "Oh, que bonitinha". Eu falo: "Gente, como assim que bonitinha?". Eh, não acho ruim a fama, mas a grande verdade é que eu sou uma sagitariana mega bem-humorada, eu acordo cantando, de bem com a vida, eu persigo loucamente a felicidade, eu não nasci para ser triste, então se eu estou numa situação que não está me dando alegria, eu mudo mesmo, eu vou embora, eu tenho um compromisso muito forte com isso. E eu sou uma pessoa mais leve do que eu acho Que a que as vida pessoas teria te imaginam. criado, talvez. Exatamente, é isso. É, Mas tá tudo certo, tá tudo bem, eu e você gosto. sabe que às vezes eu penso isso. Eu passei por muita coisa nessa vida, né? Então eu falo, puxa, até que eu sou uma pessoa leve.
para tudo que eu passei, É porque isso, assim, se você exatamente. começar a contar as coisas que você passou, são tantas, tantas e tantas histórias Então, e tanta coisa que acontece que sim, eu devia ser uma pessoa bem mais ranzinza do que eu eu sou. também. Você imagina, eu nasci numa cidade que mal existia na época. Brasília nasceu em 1960, foi É, inaugurada, e eu nasci em 65. Não tinha, a rigor, uma cidade ali, né? Eram meia dúzia de ministérios, Palácio Planalto, Itamaraty e acabou. E uns predinhos, assim, onde os pioneiros de Brasília moravam, uns apartamentos todos iguaizinhos, aquela é, ideia de cidade planejada. não só planejada, mas muito socialista, muito com todas as coisas muito iguais, que era uma coisa muito kubitschekiana É, e talvez do exército, né, daquela época do governo, eu não acho que foi sei, mais uma coisa meio socialista, sabe? foi mesmo? A escola de arquitetura é muito parecida com outras cidades do mundo que foram construídas nesse mesmo momento ou um pouco antes e que carregavam essas estruturas de prédios iguais, janelas iguais, quadrados, a ideia dos pilotis. Tinha uma arte que era a arte do Niemeyer e que eu respeito muito, Sim. mas morar num daqueles prédios, trabalhar todo dia num daqueles prédios é muito difícil, porque uma cidade com muita luz e prédios muito sem janela, uma cidade com muito verde e você andando em carpete o tempo inteiro e com muito concreto aparente. Então, era dúbio. Talvez assim, os projetos não tenham sido pensados para aquele lugar do mundo, para aquele Planalto Central. Então era muito diferentona a cidade. Imagine quando ela foi inaugurada. Hoje ela ainda é uma cidade muito diferente. E eu era uma criança muito sozinha, minha família era muito nuclear, meu pai, minha mãe e eu, até meus irmãos que nasceram bem depois de mim. E eu era uma criança doentinha, eu tinha epilepsia. Eu era uma criança que tinha convulsões. E eu convulsionei até os 18 anos de idade. Nossa, Então, eu era uma criança doente num lugar diferente, vazio, sem prima, sem primo, sem irmão. Ahm, a Era uma escola, vida foi muito legal? difícil. Eu tive que sair da primeira escola que eu fui, porque como eu era menorzinha, muito pequenininha e meio doentinha, eu sofria uma coisa que hoje a gente chama de bullying. Na época era assim, os meninos Tirou um batiam, sarro da minha cara que hoje a gente chama tudo de bullying. Hoje é tudo bullying, mas naquela época era assim, né? Dava uns cascudões na pirralha vivia doentinha. E aí eu fui para um colégio só de mulheres, um colégio de freiras, que também não é a experiência mais maravilhosa do mundo. Nem existe mais, eu acho, Eu hoje, né? acho Acho que que não existem mais. Eu me talvez, lembro eu que não tinha em São tenho a Paulo um menor que chamava ideia. Sacré-Cœur, tinha um outro, tinha alguns. Tinha Tinha alguns, Madre eu Alix, eram uns acho. colégios de freira onde filhas da classe alta estudavam. Ah, não, lá é que só tinha dois colégios mesmo, um deles era esse de freira só para menina, então Aquilo não teve muito. Meus pais não tinham eu lembro que é isso, dinheiro. que assim, eu não era dessa escola, mas assim, todo mundo estava nessa escola, quer dizer, É. todo mundo, a classe alta estava nessa escola e todo mundo queria estudar nessa escola, mas eu não podia entrar lá porque era só escolhiam as filhas das famílias muito ricas Olha, quatrocentonas de São Paulo. nossa, imagina, lá em Brasília é o que havia mesmo. E meu pai, coitado, sofreu muito para pagar uma escola particular, porque eu não tinha muita condição, eu era muito frágil para estar em outro lugar. Você vê que coisa, né? Eu era uma criança muito frágil, muito pequena. E que não teve assim uma formação maravilhosa. Eu me formei depois, com a vida. Eu saí do Brasil pela primeira vez com meu dinheiro aos 23 anos de idade. Eu não conhecia nada além do Planalto Central, do Espírito Mas Santo, essas de Minas coisas Gerais. formam a gente, né? Eu de jeito nenhum Estruturam. reclamar, Não, pelo porque isso estrutura a contrário, gente, eu acho. ima Estrutura o que para a aguentar. gente fez a partir das nossas circunstâncias é muito mais valioso do que alguém que fez a mesma coisa a partir de circunstâncias melhores. E não se compara a alguém que fez tudo isso a partir de circunstâncias ainda mais desafiadoras, como, por exemplo, nascer preto e pobre no Brasil periférico. Aí é muito difícil. Cada um tem um ponto de partida. Eu acho que eu fiz muita coisa boa do meu. É, não, eu acho, por exemplo, eu estava pensando em escola, eu lembrei que nessa época as meninas todas estudavam nessas colégios de freira, tinha o Sion, tinha o Sacré-Cœur, tinha um outro que chamava Madre Alix, que as meninas da sociedade estudavam. E a minha mãe me pôs num colégio inglês, Hum. que era um colégio inglês que existia em São Paulo para
empresas que vinham para cá com Expatriados, né? expatriados, que precisavam pôr os filhos em uma escola que falasse a língua deles, porque eles iam ficar 1 ano ou 2, Claro, e depois então vão não tinham embora, como né? aquela criançada aprender português. Então eles punham nessa escola e dali a 2 anos iam embora. Uhum. E minha mãe me pôs nessa escola. E eu entrei ali, eu lembro que eu ia para casa chorando, porque eu não entendia nada que eles falavam, que eles só falavam inglês, eu não falava, meu pai falava italiano em casa, porque ele é italiano, minha mãe falava português, porque é brasileira, e eu estudava no colégio de inglês, que não tinha nada a ver. Meu O que, Deus. que eu estava fazendo lá? Ela falou, você vai estudar inglês, porque é importante, olha isso, Que é coisa, né? importante você falar inglês, porque inglês é a língua universal, e o inglês vai te servir para a vida inteira, você vai, chora um pouco, você vai aprender. Que coisa. E aí eu falo, eu sofri bastante nessa escola, né, no começo. Hoje em dia é chique estudar nessa escola, chama Saint Paul's, escola britânica, que hoje é conhecida, é Sim. bacana e tal, mas era uma escola desse tamanho, com pouquíssimos alunos, e eu era brasileira lá, só tinha gringo. E eles, como vão indo embora, então não tinha amigo, Ai, porque chegava, ficava 1 ano, ficava 6 meses, 1 ano, 2 anos, ia embora. E essa classe mudava toda hora, porque era gente chegando, gente indo embora. Só tinha gente expatriado e eu ali de brasileira. E eu falava, minha mãe, por que que eu estou fazendo nessa escola? E ela, você precisa aprender inglês, porque inglês vai ser importante para a sua vida. e um dia lá na frente você pensou assim, mamãe, muito obrigada. Eu É, assim, eu falei. E eu acabei me formando uma mulher muito diferente das outras, que estudaram no Sacré-Cœur. não é? Então, Então, assim, você vê, né? A gente acaba, se você volta para trás, você entende que tudo tem um reason why, a né? vida Tudo tem explica. o porquê que essa aconteceu, ou você se Exato. tornou o que você se tornou. A Então, vida às vezes, um explica. pouco essas dificuldades ou desafios que você sofreu quando Na você era infância, né? pequena, na Claro. infância, acabou forjando A a Ana Paula de pessoa, hoje, né, né? de hoje. É isso, Ah, com certeza. exatamente. Bom, então, depois veio para São Paulo. Como é que você foi parar na Não, na Globo? verdade, eu comecei a trabalhar em Brasília, muito nova. Eu fiz faculdade lá, eu fiz o UNB, a pública de lá, fiz jornalismo, e comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar numa emissora local, mas 3 meses depois, a Globo me viu no ar e falou: vem trabalhar com a gente no jornalismo local. Eu comecei, como todo mundo, como repórter de jornal local, mas logo migrei para a economia, que foi o que eu cobri mais tempo. E eu peguei a época de todos aqueles planos econômicos, cobri muito Nossa, não política tinha quase também. assunto, né, de Não economia. tinha, Não quase tinha não tinha quase nada nenhum, para fazer. não tinha nada para falar. Um plano econômico por minuto. Nossa, de Sarney para frente eu peguei Nossa, todos, nem me todos, fala disso. todos. Eu fui forjada naqueles planos econômicos e, e era uma época que você vai lembrar. Brasília ditava o ritmo das coisas do país inteiro, porque Sim. a gente não tinha política agrícola, a gente não tinha política monetária, a gente não tinha regra de nada. Era um Brasil saindo da ditadura e começando uma democracia sem regra. A gente não tinha regra para eleição, para voto, né? Democracia foi acontecendo no Brasil. Foi. Então, todo dia saía alguma medida, quase todas elas eram medidas provisórias, ou seja, determinadas pelo governo central e depois teriam que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E a gente fazia essas notícias, colocava no ar, e aí o país repercutia. Ah, a decisão que o Banco Central tomou hoje repercutiu assim aqui em São Paulo, depois lá no Sul, repercutiu assim nos mercados e assim. Mas não era eh, assim na- nessa rapidez, né? não, era. Repercutia. Claro, porque Não você tinha, só tinha dava uma jornal. pancada nas pessoas todas e o tempo de adaptação é grande, né? Era, não. E depois a comunicação era muito lenta, ia até chegar no jornal, você ia ler isso no dia seguinte, aí o outro ia explicar no outro dia. Você Exatamente. levava Não tinha 3, 4 internet. dias, não tinha Não tinha internet, levava internet. 3, 4 dias para entender a E a notícia. TV era homogênea. Você não tinha muitas diferenças entre elas. Todas mais ou menos davam as mesmas notícias. E tinha a grande emissora, que era a Globo, que meio que Liderava. mandava É, em sem dúvida. tudo. Então, você dava uma notícia ali, ela era a verdade. Hoje em dia, são tantas verdades, tantos pontos de vista, qualquer um com o telefone celular na mão É. faz uma notícia, é um mundo completamente Nem vamos diferente. falar de verdades e mentiras, porque é uma coisa muito complexa hoje Se em a gente dia. for entrar aqui no fake news agora, a gente não Nossa sai senhora, não mais sai disso. nunca mais. Mas vamos falar do passado, que é mais divertido. Então, aí que acontece? Eu ligava a televisão à noite, porque eu comecei a Fotoerbs, no auge do Plano Cruzado, 86. Meu Aí Deus. eu peguei um dinheiro emprestado no banco.
porque o juro era 2% de juro ao ano, Meu Deus. meio congelamento. Tanto que tinha ágio para tudo, tinha ágio para carro, tinha ágio para tudo, tinha ágio para embalagem. E eu chegava na fábrica da embalagem e falava assim, eu preciso comprar embalagem. O cara falava assim, você vem da onde, filha? Não estou conseguindo entregar embalagem para quem eu tenho que entregar. Desculpa, não tenho para cliente novo. E já Sai, me sai, tirava de sai lá. Bom, assim. primeiro era mulher, segundo era moleca, terceiro era cliente nova. Os caras não queriam Nossa. olhar na minha cara. Eu lembro que sofri horrores para conseguir um pouquinho de embalagem. E aí, em 87, veio o Plano Bresser, em abril de 87. E o juro de 2% ao ano virou 30% ao mês, naquela virada. E eu falei, eu vou quebrar. Não Meu tem Deus. como pagar isso. Não tem como pagar 30% de juro ao mês. Ao mês eu tinha 2% ao ano. Gente. Ali eu quase quebrei. E você sabe que ali eu prometi que eu nunca mais ia prestar dinheiro em banco. Eu nunca mais. Olha que eu estou te Sério? falando de Nenhuma linha de 87. financiamento, nada? Zero. Nossa, heroína. Eu Palmas para você. passei toda a minha carreira até hoje. Eu não tenho um empréstimo do Finame, um empréstimo do BNDES, um empréstimo de banco. Zero. Olha, Eu Cristina, fui não, devagar com meu não é dinheiro, fácil. fazendo as coisas que eu podia, o tamanho da minha perna. Talvez, se eu tivesse feito de outra forma, eu teria uma empresa de bilhões, né? Como essa gente se alavanca, se alavanca, se alavanca. Mas eu fiquei tão traumatizada com essa história, porque eu quase quebrei mesmo, eu estava começando. E em 90, Nunca mais. com o plano 90? 90 foi Zélia. Só Nossa, Zélia. 94 que veio o real. Zélia, a sorte que eu nunca encontrei a Zélia. Ela tem uma sorte incrível, que eu nunca encontrei com ela. Ai, Porque meu eu Deus. acordei, eu estava no avião, chegando em São Paulo, não, do Rio de Janeiro. E desci no dia 17 de março. E virou o comandante do avião deu a notícia Ai, no não avião, acredito. jurando, uma Varig da vida. E ele falou: olha, gente, eu tenho uma notícia. O Brasil acabou de fazer o confisco. E todos nós, a partir de hoje, temos R$ 50. Falei, será que esse cara sabe o que ele está falando? O que esse Meu comandante Deus. bebeu? O que ele está falando? Como assim? Confisco da minha conta do banco? Como Estão assim? tirando o meu dinheiro de mim, é isso? Como que ele travou minha conta do banco? Ficou para o governo? Meu dinheiro, que eu trabalhei a vida inteira para ganhar? Como assim? Eu não consegui entender. E aí um começou a olhar para a cara do outro, falei, esse cara está falando do quê? E eu desci no Rio, e eu falei, bom, preciso pegar um táxi para trocar de aeroporto para vir para São Paulo, eu tinha que ir para o Santos Dumont. E quem disse que o cara queria me pegar? Porque eu não tinha reais, tinha trocado a moeda, sei lá o quê, mudou, né? 3 vezes o nome da moeda, 3 vezes mudou a moeda. Eu não lembro nem que Eu moeda falo era naquele. dinheiros, porque É eu os não sei qual dinheiros, dinheiros que era, exato. porque era Cruzeiro, Cruzeiro Novo, no, Real, Cruzado, cruzado Cruzado novo, Novo, depois Real, real. mudou um O monte, RV no meio do caminho. mudou um monte de vezes. Aí eu falava assim, não sei que dinheiro que é, falo que era dinheiros. Era Dinheiros. algum dinheiros que eu não tinha, eu não conseguia pegar um táxi. Eu falei, Nossa. eu pago $100 para você me levar. O cara falou, não quero dólar, porque não vale nada hoje. Ninguém quer dólar, porque a gente quer real mesmo, porque a gente precisa, a gente Nossa. precisa ir no supermercado e ninguém tem dinheiro. A empresa tinha 800 funcionários, eu cheguei, todo mundo olhando para mim assim, falou, e agora, Cristiana? Eu falei, olha, paga a luz, porque a conta de luz da fábrica era mais que R$ 50 que sobrou na conta da empresa. Nossa. Acaba é louca, né? Como é que ela deixa a pessoa física e a pessoa jurídica com o mesmo dinheiro? E você sabe que aquele foi um plano feito num espaço de tempo muito curto. E no dia do anúncio, estávamos lá no Ministério da Fazenda e desceram todos da cúpula do Ministério para dar a notícia. Eu estava lá cobrindo. E aí eles anunciaram o plano. Foi um negócio muito difícil de absorver, porque a gente tinha que passar a notícia imediatamente. Mas como é que você passa esse tipo de notícia, né? A gente mesmo não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí todas aquelas perguntas ao mesmo tempo, e pergunta isso, pergunta aquilo. Bom, eu trabalhava na Globo e eu era repórter da área econômica. E aí me disseram de lá da Globo, traz alguém da cúpula para vir para o estúdio, só para a gente tirar dúvida da população. Como era uma emissora muito grande, com muito poder, inclusive de comunicação com o Brasil ao mesmo tempo, sim, uma das pessoas que compunha a equipe econômica lá, enfim, do topo, falou, não, não, vamos para o estúdio. E ele foi, isso tipo 2 horas depois do anúncio do plano. E aí a gente abriu e começava a receber telefonema naquela época, era telefonema, né? Discado, quase isso. Provavelmente discado, com as perguntas. Então eu ficava ali, eu atendi muito telefone, eu anotava as perguntas, entrava no estúdio e estavam sentados no estúdio
Eu acho que o Joelmir Betting e a Lilian Vitfib, se eu bem me Nossa. lembro. A Lilian com certeza estava. E eu entrei no intervalo, eu abri a porta e falei: olha, tem uma pessoa aqui perguntando como é que fica a fatura do cartão de crédito. E aí a pessoa que estava no estúdio falou assim: "Hã?" Aí eu falei: o que foi? Ele: esquecemos o cartão de crédito. Eles Não nem tinham tinha pensado nisso. regra para o vencimento do cartão de crédito. Porque você imagina, você tinha R$ 50 no bolso, um monte de cartões de crédito para vencer. Como é que pagava? Você não tinha dinheiro para pagar. Porque, né, muitas faturas eram muito mais altas do que os 50 dinheiros que ficaram lá no banco. R$ 50, gente, não dá para nada E aquilo. eles não tinham regra para isso. E o Ministério o tempo inteiro rodando medidas provisórias, porque você tinha que rodar, não era um negócio que automaticamente ia parar no Diário Oficial da União digital. Não tinha isso. Então, tudo era muito mais complicado. Todas as máquinas copiadoras do Ministério soltando medidas para abastecer Corrigir. todos os jornalistas e corrigindo essas medidas o tempo inteiro para você levar uma cópia em papel para você poder publicar, dar explicação, ler, entender. Foi uma imensa confusão. Imensa confusão. E nos dias subsequentes, na porta do ministério, era uma procissão de gente dizendo: olha, eu acabei de vender a minha casa. É. Eu estava com o dinheiro da minha casa no banco para comprar outra. Fiquei sem casa, estou no meio da rua, não tenho dinheiro para Eu comprar tenho uma outra. O amiga que que eu foi assim, com faço? 2 filhos na rua. Porque ela vendeu a casa, pôs o dinheiro na conta Ai, meu e ela Deus. tinha comprado uma outra casa que ele ia pagar 2 dias depois, 3 dias depois, naquela semana. Pois é, E ela ficou sem o dinheiro. é Ela isso. falou: vou morar onde? Fábricas paradas, como eu pago meus funcionários, gente que veio pegando o ônibus, carona, para explicar: olha, eu moro no Pará, eu tenho tal coisa. Não, as Cada histórias incríveis. história. Lembra quanta gente se matou? Nossa, muita gente se Teve matou. um monte de suicídio. E gente que chegava na porta do ministério ameaçando mesmo, porque estavam indignados, com ódio. É isso que você falou, o dinheiro de uma vida Não inteira é, preso. Ana, você que é da jornalista econômica, você lembra bem. O governo tinha uma propaganda consistente da caderneta de poupança, você se lembra? Sim, claro. Desde que eu era pequena. Sim. E os avós, os pais, quando nascia um filho, falavam: vou Abriam abrir uma uma caderneta de poupança poupança. para o meu filho, que assim quando ele for para a Sim, faculdade, ele paga a faculdade, quando ele casar, ele vai pagar o negócio, ou quando ele vai abrir um negócio, ou ele sim. casar, ele tem um dinheiro para casar, sei lá. E aí o avô depositava: filhinho, olha, esse é o dinheirinho para sua caderneta de poupança. Olha, depositei na sua caderneta de poupança. Então era uma coisa, era uma instituição a caderneta de poupança. Sim, Os caras pegaram o dinheiro da caderneta de poupança das pessoas. de todo Isso, para mim, mundo, foi o de maior tudo. crime de credibilidade do governo, porque como você faz tanta gente investir na caderneta de poupança como sendo um lugar para salvar o seu dinheiro, porque ali, não, todos aqueles planos, com aqueles congelamentos e hiperinflação, etc., tudo meio, a caderneta de poupança protegia, né, um pouco. Então, todo mundo queria pôr o dinheiro na caderneta de poupança, e um belo dia o cara saca o teu dinheiro na caderneta de poupança e fala: até logo, você não tem mais. É, era muito louco Não, aquilo. Muito louco. inacreditável o que a gente viveu. E isso a gente se acostumando com mil outras coisas novas. Tipo, não havia um Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Não. Ele foi inventado ali depois da Constituição, alguma coisa depois da Constituição, acho que alguns anos depois da nossa Constituinte, que foi 88, e da Constituição nova. E a gente se adaptando a mil histórias novas, regras para o funcionamento bancário, tinha regra para tudo, tudo saindo ao mesmo tempo. Então, era um Brasil muito novo acontecendo a partir do fim da ditadura e da redemocratização, as instituições políticas se fazendo, porque a gente não tinha nem partido político direito, tinha o MDB e a Arena. É verdade, a Arena. Né? Nem Eram os dois lembrava o partidos, nome. eram os dois partidos políticos. Jesus. Era isso. E não tinha esquerda, né? Ele Tinha, era mas não uma formalmente, né? oposição, Você mas não era tinha uma os partidos esquerda. comunistas Não e tinha tal. nada extremista naquela época, né? Nem de Tinha direita o nem de Partido esquerda. Comunista do Ou Brasil, tinha? era, eu acho que a coisa mais à esquerda que Já havia. tinha naquela época? Já tinha, meu pai era do partido, quer dizer, ele não era formalmente do Partido Comunista do Brasil, mas ele era muito comunista. E, e eu nasci no iniciozinho da ditadura, em 65, e meu pai ainda estava muito revoltado com aquilo. Para Ah, ele, o governo militar foi muito difícil. Tudo era muito novo, né, Cris? Tudo era muito. O mundo mudou muito,
A nossa vida ficou muito mais simples. Pena que ela não tenha ficado mais fácil. É, Porque que ela ficou mais simples, ela ficou, mas eu acho que o excesso de informação torna mais complicada não, mas a eu, administração do seu cotidiano, sabe? As pessoas estão muito piradas hoje em dia com excesso de informação. eu acho que o problema é, sei lá, meu olhar de empreendedora, né, que passei por tudo isso assim, acho que o grande problema é você não ter estabilidade. Estabilidade, digo, Emocional. mas não é só emocional. Você não, as coisas mudam, eles mudavam as regras do jogo, como Sim, o você tempo disse, todos os inteiro. dias, O tempo todo. o que dificulta muito você trabalhar. Eu lembro que quando Nossa. eu peguei a distribuição da Chanel, eh, uma feira, fui fora, tal, eles falaram, você vai ser a distribuidora da Chanel, me levaram para almoçar e tal, lá fui. Cheguei no Brasil e falei, olha, eu quero um plano de 3 anos. Uhum. Como fazer isso? Eu falei, gente, como é que eu Como? vou explicar para esses Aqui caras no Brasil não tem que eu esse não negócio, consigo fazer um não. plano de 2 meses? Porque vai mudar a moeda, vai mudar o câmbio, vai mudar o dólar, já é 1, uma hora é 4, uma hora é 3, uma hora é 5, uma hora não sei o quê, aí pode, pode importar, não pode mais. As coisas mudam tanto que eu não consigo fazer um plano de 3 anos. Aí eu falei, não, vamos fazer, porque assim, a gente manda, depois a gente Depois a gente muda. muda. Mas assim, eu olhava, eu lembro que a Viviane trabalhava comigo, aliás, foi uma mulher maravilhosa, ficou comigo 15 anos, e ela veio de banco, né? Ela era diretora da área dos importados. A gente passava noites e noites pensando nesse plano. E quanto mais eu olhava, eu achava que ele não fazia o menor, É uma menor ficção, né? sentido, era uma ficção científica. Não existia fazer plano de mais que 2 meses. Não. Mudava, todo dia eu abria o jornal e falava, o que, que vai. Ou ia ouvir a Ana Paula à noite, pra falar, o que, que essa mulher vai falar hoje? E olha que quando eu assumi o Jornal da Globo, já estava Estava mais melhor, né? simples, já estava melhor. Eu fui para o Jornal da Globo em 2000. 2000 já era um Ah, não, país mas com muito é bom, mais já tinha melhorado, estrutura, é. né? Já tinha melhorado muito. Todas essas É. grandes regras de funcionamento do país democrático já tinham sido publicadas. O pior já tinha passado. E o pior, que eu considero Pior realmente não o passou pior, até hoje, que mas era pior já a tinha passado. hiperinflação. É, nossa. Você não se lembra de ir ao mercado, engatilhar um carrinho no outro no dia que saiu? Você não era assalariada, mas eu era assalariada. Então, meu salário saía, eu tinha que correr no mercado, eu pegava aqueles carrinhos enormes e grudava um com uma correntinha, tinha umas correntinhas, você saía grudando um no outro para você fazer compra de mês. Então, você tinha que encher 5 carrinhos, abastecer sua despensa, porque se você fosse no dia seguinte, Teu dinheiro já não valia já não igual. valia igual. Então, você já não comprava mais aqueles 5 Sabe como eu carrinhos. mudava preço? Com 2 vezes ao dia. Nossa, Eu era 80% de inflação ao é, mês. Eu mudava o preço às 8 da manhã e mudava o preço às 2 da tarde, depois do almoço. Sentava e falava, bom, quanto vai mudar a tabela agora? meu Eu Deus. mudava o preço 2 vezes por dia. E aí, tinha uns caras que ficavam, que era Com as maquininhas. manual, com as Sim, maquininhas, tinha uma pessoa em cada corredor. E ele ficava indo e e depois voltando voltando com outro valor. com outro preço. E depois ele ia, quando ele chegava lá no fim, oh, mudou o preço, já vinha o cara dava outra tabela para ele, e ele voltava etiquetando os mesmos Eu me produtos. lembro do som dessa maquininha. Eu fiz tanta matéria com maquininha remarcadora, que era uma pistolinha, né, que você Era, fazia clic, 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 e exato. eram várias no mesmo lugar. Então ficava clic, 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 clic. Eu Etiquetando me para ele lembro do separar. som É. disso. Não, e você pegava um produto, ele tinha uma camada desse tamanho de De etiqueta uma em cima da etiquetas. outra, porque o preço É isso, mudando, mudando, é mudando. isso. Aí eu falava assim, bom, quanto custa um Big Mac? Aí eu pegava lá o preço do Big Mac, pegava o preço da caixa de fósforo. Como é que era? Tinha um nome a história do Big Mac, É porque era para era o efeito, era uma, como é você que é? Tinha um conseguir nome. equiparar os preços. Exatamente, ele era uma Era uma referência. referência. O Big Tinha Mac um é a caixa de nome, fósforo. tipo a Tinha, referência Big Mac, mas não lembro agora. Mas tinha. era isso, E todo mundo todo fazia mundo isso. fazia isso. Era o Big Mac é a caixa de fósforo. Aí a gente pegava e falava, bom, quanto que o meu preço variou em relação ao Big Mac, em relação à A caixa caixa de de fósforo? fósforo. Não, peraí, dessa vez eu exagerei. Não, peraí, ou esse cara não vai aumentar o preço? Peraí, aumentou, vamos equilibrar aqui, Era pronto, uma solta o preço. loucura, era uma Eu nem loucura, sabia por quanto eu ia era uma comprar. loucura. E Eu não sabia por quanto eu tinha que havia vender. nenhum tipo de proteção ao consumidor, porque a gente ainda não tinha Zero. Código de Defesa do Consumidor. Então, se você comprava um bem durável, como, sei lá, uma bicicleta, num dia, se você chegasse em casa com ela, desembalasse e percebesse que estava quebrado o selim, não valia a pena voltar na loja, porque ela já valeria outro preço, aquilo já não valia a pena.
Eu me lembro que valia tanto a pena deixar o dinheiro no banco, em vez de pagar alguma dívida, que o caráter das pessoas foi desmoronando, porque você tem o seu, sei lá, o seu condomínio para pagar no dia primeiro. Só que se você deixasse o dinheiro do dia primeiro até o dia Overnight. 5 Overnight chamava. no overnight, Chamava você overnight. tinha mais dinheiro para pagar aquele condomínio que não subia todo dia, como o dinheiro no overnight, que você deixava de pagar a sua dívida. Para deixar o dinheiro no overnight e pagar com atraso, mas com atraso tendo ganhado mais dinheiro porque o seu dinheiro estava no Não, overnight. surreal. Eram contas absurdas que a gente tinha que fazer do dia para a noite, da noite para o dia, do dia para a noite, da noite para o dia, porque eram outros dinheiros completamente diferentes. Não, E essa 80% é grande. dobrava o preço durante 30 dias. Isso. O último mês antes do Plano Real, que foi fevereiro de 94, fevereiro de 94. Acho que o Plano Real foi março de 95, de 94. Foram os famosos 93%, 89% ao mês. Era muito louco o Brasil. Como que a gente sobreviveu a E isso olha, eu vou te e falar uma está aqui coisa, até hoje? você não vai acreditar. Você acredita que esse foi a época que a Fitoras mais cresceu? Mesmo? Olha como quando você está com o pé no lugar o pé certo, né? Hoje eu estava falando isso com uma pessoa. Às vezes você investe numa coisa, aquela coisa, sei lá, vem a pandemia e você tinha um restaurante fechou, você quebrou, você estava com o pé errado. Mas você tinha internet e vendia no e-commerce, o e-commerce explodiu, você ganhou dinheiro. Então, às vezes você está com o pé no certo, por acaso. Por acaso? E eu, por acaso, pisciana, né? Canceriana, pisciana. Nunca sou muito boa de fazer conta. Eu fui aprender depois, né? Fazer conta no Shark Tank, mas antes não sabia fazer conta. Direito. Aí aquele negócio era tão confuso, tão confuso, tão confuso para mim, que eu falei: quer saber? Sabe onde está o meu banco? No meu estoque. O meu estoque é meu Olha, banco. Porque não é lá que eu faturo, não é lá que eu vendo, não é ali que está meu produto, não é isso que faz dinheiro para mim. Então ali é o meu banco. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou transformar todo o dinheiro que eu tenho, que não vale nada, sabe lá esse em dinheiro, estoque. em estoque. Porque eu Gente, tô. que coisa interessante Olha essa que louco. história. Aí eu Você peguei. sempre foi uma empreendedora, é Mas não, impressionante. isso foi um rabo Ah, louco, né? não, isso é a Uma cabeça de sorte. empreendedor, não é Eu vou não? transformar todo o dinheiro que eu tenho, que a empresa fazia de faturamento, na hora que entrava o dinheiro, eu saía comprando embalagem, material de embalagem, produto, Tudo, tudo. que nem eu no Muito mercado. bem. E eu fui estocando. E todo mundo dizia que eu era Logo. completamente louca. Porque as empresas como as minhas, a minha de cosmético, Naturas da Vida e essas outras grandes, maravilhosas e tal, elas tinham uma financeira. E todas transferiam o caixa para a financeira aplicava no overnight. Claro. E eu, em vez de fazer isso, porque eu não tinha financeira, não tinha não sei o quê, eu tinha que abrir uma financeira, não entendia nada daquilo, eu pegava e transformava em estoque. E eu Coisa. falei, isso vai ser, se não valorizar igualzinho, o overnight valoriza também, porque é produto, é isso que eu vou vender, esse é o meu dinheiro, e eu vou fazer a conta dentro de casa. Nossa, Cris, que coisa louca. Bom, muito E bem. aí? O que aconteceu? Veio o congelamento de preço. Congelou o dinheiro das empresas na financeira. E E você? eles não conseguiam descongelar. Porque você só podia descongelar para pagar folha de pagamento, para pagar aluguel, Sim, para pagar condomínio, para pagar as coisas. sim. A financeira tinha o quê? 3 funcionários e um escritório. Então eles não tinham como descongelar. Essa história, até que se criou uma regra para isso acontecer, demorou 3, 4, 5 meses para isso Uhum. começar a descongelar dinheiro de financeira, devolver Sim. para a empresa mãe, não sei o quê. E as fábricas pararam. Porque eles não conseguiam pagar folha, eles não conseguiam comprar matéria-prima, eles não conseguiam comprar matéria de embalagem, eles não tinham caixa. E eles deram férias coletivas até entender o que iam fazer, deram férias coletivas para as pessoas, falaram, bom, vamos ver o que vai acontecer para ver como é que a gente vai fazer para trabalhar. Bom, a Cristiana estava cheia de estoque, aí eu ia no supermercado, que o supermercado nunca para, mesmo nas piores crises, o mercado está sempre Sim. funcionando. O supermercado nunca para, e os caras desesperados para comprar produto de shampoo e não tinha, nenhuma empresa estava E fornecendo, porque você eles não tinham. tinha um Eu falava, estoque eu tenho. abarrotado. Mas quem é você? Eu falei, ó, Fitoeros, assim, um shampoo natural. Tá, manda aí. Então, você chegava na gôndola do supermercado, Ana, era assim, ó, Fitoeros, a gôndola inteira. Nossa, Gente. eu era a líder de mercado. Eu tinha uma gôndola, tinha um espaço gigante E na o gôndola, produto era bom, colou. porque não tinha outra marca. Não porque eu fosse melhor que Nossa, eu ninguém, comprei a marca tanto era muito boa mesmo. fitoervas, eu comprei tanto fitoervas. Então, o produto era maravilhoso mesmo. E Sabe quando que as tinha pessoas uma testavam, outra, elas compravam, começaram a comprar. tinha uma coisa
que eu também acho que, não sei se você considera isso uma vantagem competitiva, mas naquela época, para mim, que era consumidora, fez muita diferença. Cosmético tinha cheiro de cosmético. Fitoervas tinha outro cheiro. E a coisa que eu mais gostava no mundo era passar aquele shampoo e ficar com aquele cheiro no cabelo. Olha que coisa louca. E eu me lembro muito perfeitamente disso. Sabe o que era isso? Eu falava assim pro cara da fábrica: eu quero uma fragrância de US$ 100 o quilo. Ele falava para mim: oi? Sabe quanto a concorrência paga? 10, US$ 8 o quilo, você vai pagar 100? Nossa. Eu falei: eu quero que a hora que o produto cair no chuveiro, na água quente, exploda essa fragrância, que o banheiro inteiro fique cheirando perfume, que o cabelo fique cheirando perfume a Você semana tá inteira. vendo? Você pensou, danada. Não, porque eu achava que era importante E para não mim. tinha isso. Você não sabe como isso é importante hoje. Eu acho super Eu estava importante. conversando outro dia com uma executiva grande de uma empresa grande também, que tem muito. A área de beleza é muito enorme lá dentro. E ela estava me contando que era muito difícil explicar para os gringos que se você não tivesse um cheiro muito bom no hidratante, na maquiagem, no shampoo, no hidratante de pele, É, você não emplacava no Brasil. E verdade. ele dizia assim, mas como? Porque tem substâncias que não precisa fazer isso lá fora. Ah, tem cheiro de quê? Tem cheiro de creme. Não, não dá para ter cheiro de creme no Brasil. Tem que ter um cheiro. E a É consumidora, às verdade. vezes, compra pelo cheiro e não pela Às qualidade vezes, do produto, da 90% das vezes. hidratação. E eu, que era jovem na época, eu achava tudo tão gostoso, eu experimentei todos. Ah, eu gosto mais desse cheiro, mas esse aqui eu também gosto. Esse aqui. Eu era apaixonada pela coisa do Olha que louco, fitoervas. naquela época só tinha shampoo seco, normal e oleoso. Exatamente. Eu lancei 16 tipos de shampoo. Nossa. Aí o pessoal falava a mim: você enlouqueceu? Por que, que tem 16 tipos? Eu falei: porque a pessoa vai ser infiel dentro de casa. Quando ela é enjoada de um shampoo, ela vai comprar outro da minha linha. E ela vai comprar vários: é um para cabelo seco, outro cabelo oleoso, para ponta seca, um vai brilho, outro um shampoo perfume. Tinha um shampoo Paris, chamava shampoo perfume, Que porque ele delícia. tinha um perfume da fragrância do Paris. E aí, eu tinha 16 tipos de shampoo. E os caras do mercado falavam assim: quais são os três? Cabelo seco, oleoso. Eu falei: moço, não tenho, eu tenho todos esses assim, ó. Precisa comprar uma caixinha Que de cada de todos. sensacional. E eu vendi uma caixinha de cada de todos, eu vendia muito mais do que as outras Que marcas, que maravilha. só tinha três, um tipo de cada. Gente, que história Era maravilhosa tudo essa. shampoo pH neutro, eu fazia shampoo sem sal. Só que sem sal, mas shampoo tem sal. Pois Eu é, falei: né? tem, foi o primeiro shampoo sem sal. Tem Exatamente. tanta história dessa época, Nossa, muito mas tanta maravilhoso. história. E eu, como consumidora, é engraçado, estou me vendo completamente nessa história, porque eu não me lembrava, mas eu devo ter sido apresentada como consumidora a fitoervas neste momento em que eu ia na Ou na farmácia época do e estava Fitoras Fashion, cheio, talvez. talvez, mas eu era muito apaixonada. Me conta das fofocas do Plano Real, vai. Conta os bastidores pra gente. Ai, nossa, tinha. Assim, era muito isso, eles muito desesperados, correndo atrás de emplacar uma ideia que não tinha detalhamento, não tinha estrutura, não tinha longo prazo. Então era isso, todo dia saía uma medida nova com base em coisas que aconteciam e você pensava: "Ah, esqueci, esqueci". E quando começou a abertura, né? Ah, tal setor. Vai descongelar. Quando eles entenderam que eles iam quebrar o Brasil, eles começaram a liberar setores específicos. E aí era muito engraçado, porque a gente ficava ali no Ministério, nós, jornalistas de economia, ficávamos ali no Ministério da Fazenda. E chegavam os executivos daquele setor, eles se reuniram muito nessa época, né? Ficaram muito amiguinhos por setor. Chegavam, subiam, entravam lá no quinto andar do Ministério e desciam horas depois. E não, olha, foi uma conversa muito profícua, nananá, nananá. E aí, 2, 3 dias depois, saiu uma portaria nova liberando aquele setor. Então, foi indo aos poucos, e aí você pode imaginar o quanto se negociou naquela época, Nossa, setor a setor, para ir, né, liberando setores específicos. E começou, claro, com os mais poderosos, os que tinham mais poder de sempre é. lobby. Não, e as Então, era uma empresas época em pequenas que sofrem. o governo central podia tudo. O governo federal podia tudo. Podia tudo. Né? E então era muito poder concentrado em muito poucas pessoas. Eu lembro de uma história, que você vai me dizer se é verdade ou se é mentira,
que eu sempre tive curiosidade de saber se é verdade ou mentira, diz que a Zélia, parece que ela contou isso no livro dela, então, sei lá se é verdade. Então, eu vou te vender o peixe que eu comprei. Que ela tinha um caso com um cara, quem que era o caso? Ela tinha um caso com alguém que era um ministro, sei lá. E aí, que eles se cutucavam embaixo da mesa, e aí falavam assim, bom, como é que vai ser o valor? Então, que tinha um papelzinho, R$ 50, R$ 100, R$ 150. E aí que eles falavam, vamos tirar no papelzinho, porque ninguém se decidia quanto Meu era o valor, porque Deus. era muito técnico, você vê, né? Era super técnico. Muito, mega Eles fizeram técnico. super técnico o valor de R$ 50. Quanto vai ser o valor que nós vamos deixar na conta das pessoas? 100, 150, 50, 50, 50, ficou uma discussão. Chegou uma hora, falaram, vamos tirar no papelzinho. E tiraram o papelzinho de R$ 50. É verdade essa história, é mentira Não essa tenho história? a menor ideia. Esse realmente é um bastidor que eu não Então, sei. Agora, parece que estava é no livro dela. isso. Pode ser, eu não li o livro da Zélia. Também não, pelo que eu não posso nem ouvir falar nela. Eu falei, eu não vou ter o desprazer de ler o livro dessa mulher. Eu sei que, assim, tinha. Eles, como todo mundo era de fora, todos os que elaboraram o plano, ninguém morava em Brasília. Alguns tinham apartamentos funcionais, aqueles apartamentos que o governo cedia para os funcionários, mas a maioria não morava. E eles moravam num determinado hotel que era num lugar assim perto do lago, em Brasília. Era um lugar mais bonito. E o que a gente, jornalista, fazia era ir para lá todo dia de manhã e às vezes até entrar e ficar no café da manhã, tomar café da manhã lá, para ver eles saindo, quem conversava com quem falava com quem. E a gente sabe que muitas coisas eram decididas ali da noite para o dia, porque a gente ficava até tarde lá no ministério, via que não foi decidido nada. E no dia seguinte, cedo, a gente chegava nesse lugar, nesse hotel, que era um hotel de chalés, casinhas e tal, e para tomar café, para ver, e eles já saíam já para anunciar. Ou seja, tudo aconteceu de noite num hotel onde eles ficavam em Brasília. Isso acontecia muito. Discutindo. Era muito isso. Gente, não, e a irresponsabilidade, né? Porque assim, impactou a vida. De tanta gente. Nossa, sei lá, acho que devia ter 50 milhões, Então, 60 o a Brasil, sei gente lá. hoje reclama que os contratos não são cumpridos no Brasil, com razão, porque muitos deles não são cumpridos mesmo. Mas e naquela época você não tinha direito sobre sua própria vida, sobre sua própria economia, Nem sua sobre sua conta de empresa, banco. sua conta, seu patrimônio, isso não Eu existia, fico né? pensando hoje, se entrasse na conta do banco e travasse a conta de banco das pessoas, o que que aconteceria? Nossa, acho que, sei O lá. que que será que aconteceria? A Porque gente já passou por poucas e boas. ninguém foi na Impeachment. rua reclamar. É, Ninguém foi reclamar. não houve passeata, mas Não ali em houve nada. Não, Brasília. teve reclamação, assim, mas assim, ninguém fez uma passeata para reclamar. Não, não. Eu Ninguém acho que as fez pessoas ficaram greve tão para reclamar. tontas. Ninguém E fez nada. Não uma teve coisa uma que eu acho greve. que mudou muito é a cabeça do consumidor. Você tem que pensar também que a gente estava saindo de um regime ditatorial, não tinha tanto tempo assim que tinha terminado a ditadura no Brasil, ou seja, estávamos todos muito acostumados com o poder Manda, a federal gente manda e a obedece. gente É. obedece, e não havia lei que protegesse o direito do indivíduo. O indivíduo empresário, o indivíduo empreendedor, o indivíduo poupador, o indivíduo consumidor de qualquer coisa. Não havia legislação que protegesse essas pessoas como indivíduos. Então, ou você se reunia em setor e ia em Brasília brigar pelos seus direitos, ou você estava muito rifado, muito Não, e depois vendido. é outra, né? Assim, como é que você vai reunir um monte de gente para ir fazer uma passeata, por exemplo, sem WhatsApp? Sem o telefone celular? Você sabe como Eu vou é? ligar na sua secretária eletrônica, eu vou ligar para sua casa, você não vai estar. Aí eu vou deixar recado. Ô, Ana Paula, olha, aqui é a Cris. Estou pensando em fazer uma passeata no domingo. Ó, quando você chegar em casa, me liga para a gente ver se você pode ir, tá? Desliga o telefone. Aí a Ana Paula tem que chegar em casa, ouvir a secretária eletrônica. Aí, de repente, tem um recado lá da Cris. Ih, Cris, eu só peguei o recado hoje, já é segunda. Perdi a data. Você sabe que naquela época não tinha mesmo telefone celular, não tinha nada Não tinha disso. nada. Você Então a ligava para gente casa da passava. pessoa, alguém atendia, deixava o recado. Imagina a gente para fazer notícia. Às vezes eu estava ali no ministério e tinha uma salinha lá embaixo onde ficavam todos os jornalistas. E tinham cabinezinhas telefônicas.
cabines mesmo, do tamanho de uma cabine. Você tinha um banquinho para sentar, um telefone na sua frente. Você pegava o telefone, você discava no telefone e ligava para a redação. Mas não eram paredes sólidas, eram divisórias entre uma cabine dessa e outra. Então, o que eu falava podia ser ouvido da cabine do lado. E se eu falasse muito baixinho, ninguém ouvia do outro lado. Então, eu andava com um saquinho de fichas telefônicas. Sabe o que é ficha Claro, telefônica? você no orelhão. Pois é, porque não era moeda naquela época, era uma fichinha. Ficha, Eu andava com um saquinho de ficha, aí eu lembro. saía do ministério, andava uma quadra, tinha um orelhão. Aí eu fazia chuva, fazia sol, eu estava lá no orelhão, botava as fichas, ligava para o telefone central da Globo em Brasília, pedia para me transferir para o Tem ramal que tal, transferir rápido, senão acabam as fichas. rápido, senão acabava a ficha e passava o tempo que eu podia dar aquela notícia. Olha, eu desculpa, porque se eu falasse alto e fosse uma notícia exclusiva, todo mundo ia saber. Então eu tinha que ir lá pro orelhão. E aí eu dizia: pede para um carro vai me pegar, eu estou pronta para gravar, eu volto para aí, gravo aí e tal. E era assim que a gente trabalhava. Então, se eu tinha uma notícia para botar no ar às 8 da noite, eu tinha que estar com ela pronta às 5 da tarde, senão não dava. Até chegar na redação, até ir te buscar, Gravar, até editar, comprar nananã. ficha e hoje não Com as comprei ficha. fichas do orelhão. Você estava chovendo, aí o cabelo estragava, aí não tinha onde me maquiar para fazer um. Nossa. Gente, era assim, olha, era outra vida, completamente diferente. Eu estou falando, nós somos a geração que viveu tudo. Eu comecei a trabalhar digitando em máquina manual. Não tinha máquina elétrica. Máquina de escrever manual. Outro dia eu fui dar uma palestra numa universidade para alunos do terceiro, segundo ano. E eu falei, então, a gente viajava com muita fita, porque a gente tinha que gravar e era muita fita, aquele material muito pesado. Eu tive que explicar para O que é eles fita? o que era fita, o que era uma edição, eh, qual a diferença entre uma edição linear e uma edição não linear. Ninguém conhece, as pessoas estão tão acostumadas com a E a digitalização. beta? E a fita beta, que não Fita encaixava em nenhum beta. lugar, só na televisão? Só na televisão. A fita beta, a fita VHS, a gente viaja. Imagina viajar, passar Não 20 esquece dias de fazendo rebobinar a fita antes de reportagens devolver o seu filme, hein? com aquele Na monte Blockbuster. de Tinha fita. que rebobinar a fita, Rebobinar a fita. Você via o ganhava- filme, aí depois você tinha que fazer nhê, que rebobinar o filme para voltar devolver com a a fita fita. rebobinada. Olha, Tinha só bônus. vai entender isso que a gente está Tinha falando aqui bônus quem quem tem mais de rebobinava a fita. 50, Não, mas amiga. é Porque... louco, porque as pessoas não. Quer dizer, as coisas mudam tão rápido. Muito rápido. E agora, Cris, mais rápido ainda. a gente ia para outro lugar, tipo, saía de Brasília, ia fazer uma cobertura. Polícia Federal foi destruir uma plantação de maconha no Maranhão. Lá ia eu fazer aquilo. E aí terminava a ação da Polícia Federal, eu tinha que pegar aquelas imagens, ir para um lugar, uma afiliada da emissora lá, para botar aquela fita numa máquina, girar para cá, achar aquele ponto em que o policial fez assim, destruiu um pé de maconha, girar mais, e aí achar a entrevista com o diretor da Polícia Federal que estava lá no local e que disse que jamais haverá de novo uma plantação de maconha, né? Você tinha, demorava muito tempo, porque Editar. tudo era muito lento. E depois você tinha que pegar aquilo, e às vezes você tinha que ir numa central, porque como que você mandava aquilo? Gente, não existia digital, tudo era físico. Como a gente mandava essas imagens, essa reportagem Sedex. para o Rio, ou Sedex, mas aí ia demorar dias. O que a gente fazia? Ia numa central de geração, uma central de satélites. Todos os satélites faziam as transmissões para o mundo inteiro. Então, eu chegava lá, na central de satélite de Imperatriz, no Maranhão, entrava num prédio, e aí, qual rota que compraram? Compraram a rota Imperatriz, sobe para o satélite, desce em São Luís. Aí, São Luís sobe para um outro satélite que desce no Recife. Aí, Recife sobe para um outro satélite que desce em Salvador. Nossa, Salvador sobe num outro satélite que desce no Rio. Então, eram 4 caminhos. É até difícil explicar isso, né? Para chegar no Rio. E você tinha que ficar acompanhando e falando pelo telefone com as Pra não perder. pessoas nessas centrais para ver se elas faziam o caminho certo, a rota certa. Tinha uns numerozinhos de rota. Cris, outro mundo. Outro mundo. Agora Outro vamos mudar de mundo. assunto, já vamos mudar a história. Gente, vocês já perceberam
que vocês são muito sortudos, que o mundo é muito melhor hoje. Tô Mas tem falando. coisa que era boa também naquela época. Tem coisa boa e tem coisa. Agora, vamos falar um pouco do MasterChef. Foi uma experiência muito legal Foi também, né? muito legal, Cris. Foi muito Cada legal. talento que saiu ali, hein? Nossa, e era um clima Adorava muito bom de trabalho. acompanhar. Você conhece muitos bastidores de televisão, já teve em vários lugares que te proporcionaram essa experiência, e você sabe que a TV é um lugar de egos muito grandes, muito inflados. E o Master, talvez por a gente ter começado junto do início, era uma grande família. Existia muito pouco ego nas relações. E a cultura se espalha, né? Então, É. a cultura dos bastidores também era de muita gentileza, de muita amabilidade. A gente entrava num estúdio grande como esse aqui, e com muita câmera, né? A gente tinha 130 pessoas no backstage. Então, sei lá, 12, 18, 20 câmeras, dependendo do número de participantes, com os seus microfones, Nossa, com os- confusão. é uma confusão, muito fio. E assim, a gente entrava no estúdio, todo mundo dava bom dia, todo mundo dava boa tarde, todo mundo ficava, olha, cuidado com o fio, vamos puxar aqui, olha, gente. Sim, tinha um cuidado, um lugar tão Delícia. gentil de se trabalhar, sabe? Que foram 10 anos que eu brinco assim, nossa, foi a época que eu menos trabalhei na minha vida, porque eu me sentia em casa, com a minha família, foi muito gostoso, Não, e muitos muito talentos, gostoso. né? Muitos talentos. Muitos, Nossa. as pessoas chegando ali com um sonho e muitas vezes saindo com um outro sonho maior ainda. E você vê hoje um monte de chefes colocados, um monte de pessoas na área de crítica de gastronomia, E vocês na área de ficavam isolados business. numa área e eles em outra, vocês não tinham contato? Os chefes não tinham contato com ele. A regra do programa é os chefes que vão avaliar, que vão Não tinham votar, contato com não eles. tinham É nenhum igual Shark contato. Tank também. Ah, A é? gente ficava meio isolado de um lado, eles Ah, do outro. E lá também era uma delícia. é Foi um mesmo? lugar que Muito eu trabalhei gostoso? que eu gostei muito, Que assim. legal. A Floresta tinha com a condução da Elisabetta que era Sim, ela genial. é querida, né? Eu gosto muito Nossa, dela. muito Muito. maravilhosa. E era a condução era incrível, o diretor era bárbaro, assim. E toda a equipe de produção era muito legal. E a gente se divertia. Então, Era muito gostoso. Só que a gente não via eles, né? Só via a hora que entrava mesmo. é. E quando eu Mas era decidi muito sair legal. do jornalismo, em parte foi porque eu estava muito cansada dessa vida de estresse com hora marcada. Não é fácil botar um jornal no ar todo dia, às 7, às 8 da noite, às 8:30 da noite ou às 11 da noite. É um jornal que depende de centenas de pessoas para que aquilo dê certo. É uma transmissão ao vivo. Tem um risco embutido naquilo muito Todo dia grande. uma estreia, né? Todo dia é uma estreia. Então, eu sou muito boa com ao vivo, eu não sou uma pessoa que se deixa amedrontar pelo tamanho da história. Todo mundo gostava quando eu entrava ao vivo e todo mundo me pedia as transmissões ao vivo, talvez graças a isso eu tenha ido parar na bancada, mas porque eu realmente ia, sempre fui. Mas eu, depois de 30 anos, eu falei: não, chega, eu não quero Cansei. mais isso, cansei, eu quero fazer outra coisa. Passei mais de um ano só ouvindo propostas, e quando apareceu o Masterchef, eu falei: mas o que, que é isso, Masterchef? Que eu fui procurar, falei: nossa, isso é muito diferente. Eu acho que eu quero fazer uma coisa completamente diferente. E fui para testar uma temporada, fiquei lá 10 anos. Era genial. Era muito legal. Foi uma época da minha vida assim que foi muito genial. Eu aprendi muito e eu tive tempo para aprender e tempo para aprender outras coisas. Quando eu comecei no MasterChef, foi quando eu comecei a administrar redes sociais. Eu não sou, como você, uma nativa digital. Eu sou uma migrante digital. Eu nasci com máquina de escrever. Eu não tinha rede social, não tinha perfil em rede social. E hoje eu sou uma pessoa que ganha dinheiro nas redes sociais. Ah, que E não é legal. pouco, eu tenho muitos clientes nas redes, muitos. E muitas das publis que eu faço vão só para o digital, para o mundo digital. Então, ó, eu aprendi a administrar isso, eu aprendi a entender que a minha vida não é aquilo, aquilo é Trabalho. parte da minha É um vida trabalho. que passa pelo trabalho. Então, é claro que tem uma exposição minha, inclusive da minha vida pessoal ali, mas até o limite que eu considero saudável para mim, que eu considero bom para mim e para o meu trabalho. E hoje as pessoas confundem muito, elas acham que aquilo é a vida, as relações se dão por ali, e não, né, Cris? A gente sabe que não é assim.
A gente É. viveu outro momento e chegou neste com mais maturidade para compreender e para tirar o melhor proveito disso, né? É, assim, eu me incomodo um pouco com as pessoas que ficam o dia inteiro com o celular ligado, sabe assim? Sim, Ai, gente, estou aqui agora, estou aqui pensando. Mas o que que eu pergunto para a Ana? O que que vocês acham que eu pergunto para a Ana agora, hein? Sabe assim? sei. Tudo você não pode compartilhar, porque não é verdadeiro, sabe aquilo? Fica uma coisa que ela nem está Claro. vivendo essa vida aqui, nem está vivendo a outra Ninguém lá, é uma compartilha coisa meio louca. fracasso, É, né? Mas então, isso é a matemática de saber usar bem esse negócio. Internet é maravilhoso. Você ter acesso à quantidade de informações que você tem hoje é maravilhoso. Eu acho que a pluralidade de vozes foi uma grande conquista, sim, né? maravilhoso. Antigamente, só quem estava na TV e TV hegemônica tinha, Voz, tinha voz. Hoje não, hoje todo você mundo tem um tem. monte de vozes que foram criadas a partir do mundo Do digital. digital, é verdade. Mas, para que isso seja bom, você tem que saber usar. Então, não saber usar também é uma escravidão. E isso a gente Mas foi mudando, assim, acho que essa coisa está sempre mudando de como era. Eu sempre falo que nessa coisa digital a gente nunca sabe nada, sabe? Porque muda tão rápido, muda e muito muda tudo, e rápido. muda tudo, e muda tudo, e muda tudo. Claro, o Quando você acha que você algoritmo sabe, não é um mais, o dia algoritmo não funciona um, mais desse depois jeito, outro. agora tem outra rede, agora apareceu outra coisa, e agora não sei mais assim, agora mudou o algoritmo de novo, agora mudou assim, e agora então a inteligência artificial, agora você faz não sei de que jeito, e aí o Google era de um jeito, agora já nasceu de outro de um dia para o outro. Então as coisas vão mudando muito rápido, Você tem toda a a gente razão, só mas tem eu que se acho que tem, adaptar. tem duas coisas que eu usei como arma para me fazer transformar isso num bom negócio para mim e não me perturbar emocionalmente. A primeira é entender o que eu estou fazendo. Não fazer isso da minha cabeça, mas fazer com lógica, Método. administrando bem e com método. Então, eu fui aprender com pessoas que sabem e tal. E hoje eu acho que eu faço isso de uma maneira interessante para mim, para minha vida, para os meus negócios. A segunda é coerência. Eu sou uma pessoa de conteúdo. É isso que eu sou. Eu não tento ser outra coisa. Eu não tento ser a esperta do empreendedorismo, eu não tento ser a descolada da moda. Eu sou uma pessoa do conteúdo. Se as pessoas se interessarem por mim, terá que ser porque eu sou uma pessoa do conteúdo. Sabem que quando eu falo, eu chequei, eu rechequei, eu trichequei. Eu não falo porque eu vi lá e tô, eu vi lá que é isso, eu não sei não, vai ver. Não, eu vou lá, eu checo, eu vou nas agências que checam para ver se é verdade. Eu uso muito a minha experiência de checagem de notícia. Então, quando eu levo um assunto, é um assunto sobre o qual eu trabalhei. Então, a pessoa sabe que pode confiar em mim. E isso é um pilar do meu uso da minha imagem no digital. E isso é muito legal, porque eu sou muito contratada por empresas, por marcas, por Por produtos conta dessa que credibilidade. querem, exatamente, que querem colocar a sua imagem do lado de uma pessoa que tem credibilidade e que vende conteúdo. Eu poderia vender outras coisas? Poderia, mas eu ia ter que começar tanto de novo do começo. Eu tenho 30 anos só de jornalismo, depois mais 10 anos de um programa sério, que é considerado um programa de muita credibilidade, que as pessoas sabem que entram lá e que serão julgadas com seriedade, que É. não é uma brincadeirinha. Tem um patrimônio acumulado nisso. Por que que eu vou tentar agora fazer modelo de bota e vender bota? Não é o meu lugar, sabe? Não é. Eu adoro uma bota bonita, eu adoro uma roupa, uma maquiagem legal. Eu, eventualmente, até testo algumas coisas, né? Cabelo, por exemplo, é uma coisa que eu testo muito. Eu gosto de cabelo, já sofri muito com o meu cabelo, então não é qualquer coisa que eu uso. Mas é isso, eu sou uma boa consumidora, com poder, com informação suficiente para ter senso crítico e testar alguma coisa. Mas o que que é isso? É conteúdo. Né? É a maneira como eu vejo a vida. Então, eu acho que a minha grande adaptação ao mundo digital vem de usar a minha lógica inicial, que é a lógica do eu sou jornalista, é isso que eu sei fazer da vida. Eu sei checar coisas, eu sei produzir bom conteúdo, eu sei produzir um conteúdo que a pessoa vai entender, que ela não vai É, sair tá dali com certo. dúvida, que eu vou tocar ela de alguma maneira. E daqui para frente, qual que é o sonho? Eu hoje faço
eu mudo de sonho muito, né, Cris? Eu não sou essa Que pessoa, eu ótimo. sou inquietinha, eu acordo cada dia com um negócio diferente na cabeça. Mas, basicamente, há muitos anos eu me dedico a estudar comportamento feminino e os processos de socialização da mulher. E trabalho muito na direção de abrir espaço para mulheres, para que mais mulheres cheguem ao topo, principalmente das organizações, das corporações, das empresas. Eu acho que para a gente ter mais mulheres no poder, a gente precisa de mais mulheres no poder, porque elas se multiplicam. Sem dúvida. E para isso, tem coisas que eu acho que eu posso fornecer. Com Eu certeza. posso fornecer bom conteúdo sobre por que você faz o que você faz. A gente falava aqui no início que as mulheres não são socializadas para ambição. Mas por que você não pode ter ambição? Por acaso você nasceu Porque as com pessoas um dizem que gene mulher não da pode não ser ambição? CEO. Dizem por aí que mulher não pode ser CEO. Então, né, que Deus me livre de mulher se opor. Pois é, Nossa, né? Veja bem. tem umas coisas É, que a gente ouve que tem que obrigado a ouvir, né? então, Melhor ouvir que ser eu surdo. reajo, sabia? Eu cansei de ouvir Melhor do que sem ser surdo reagir. essa história. É, eu, eu, eu estudo muito e quando eu digo para uma mulher, você pode ser ambiciosa, você não precisa ser modesta. Não veio na sua genética que você tem que ser mãe, não veio na sua genética que você tem que ser quietinha, que você tem que ser cuidadora. Isso é um processo pelo qual todas passamos, com mais idade ou com menos idade, que é o de esperar que seja a mulher que cuide, e esperar que seja a mulher que dê conta de todas as tarefas domésticas para que alguém possa ir para o mundo produtivo ganhar dinheiro. Se a gente não romper com isso, essa sociedade está fadada ao fracasso, porque as mulheres estão efetivamente chegando lá. Cris, vou te dar um dado que é poderoso e é difícil de contra-argumentar ele. 53%, esse número não é meu, esse número é do IBGE. 53% dos lares brasileiros têm a mulher como primeira ou única fonte de renda no Brasil de hoje. 53? Nós somos as provedoras do Brasil hoje. Não são mais eles. 53%? Não sabia 53%. disso, não? Mais de metade dos lares brasileiros têm a mulher como única ou principal fonte de renda. Quantas amigas suas que estão por aí nas empresas, que estão por aí, que são executivas, ganham mais do que o marido? Sabe que quando eu fiz um trabalho na comunidade de Paraisópolis, o Gilson faz uma gestão descentralizada Sim. da comunidade. E aí ele tem as presidentes de rua. E cada presidente de rua é responsável por 50 famílias, e quando ele quer falar sobre algum assunto para a comunidade, ele chama os presidentes de rua, combinam ali, e essas pessoas se Saem encarregam em disseminando a disseminando a história. informação. E aí, 87% são mulheres. Então, Guess a why? liderança da comunidade é feita pelas mulheres. Eu fiquei espantada quando ele me contou isso. A liderança da área meio das 87%. corporações é totalmente feminina. E não necessariamente elas não chegam ao topo porque não conseguem. Muitas vezes é porque não querem. Porque elas também olham para cima e falam assim: nossa, isso aí. Dá um trabalho. Não, é vida de cão. É uma vida muito difícil. Não necessariamente você quer chegar ao topo da corporação, você quer deixar legado, ter influência. Tem uma coisa muito interessante É muito mais sobre acontecendo, propósito que sobre poder. muito mais sobre propósito que sobre poder. E eu acho que a gente está chegando num momento de exaustão, nós mulheres, que a gente está revendo um monte de coisas. Então, eu definitivamente jamais seria uma mulher que é dedicada ao lar. Tem Só. 40 Ou anos, só. 40 e Você tantos pode anos. ser isso Não, mais eu alguma adoro coisa. casinha, adoro brincar de casinha. Mas é isso Mas mais eu alguma não coisa. cozinho todo dia, nem para mim, nem para meu marido, nem Mas para o meu até cachorro, pode, nem mas para pode nada. ser isso mais alguma coisa. Pode. Não precisa ser só isso. Mas também não sou contra quem é só isso. Eu só Não, nem acho que eu. cada um tem que escolher o seu Poder caminho. escolher. É. Poder Você pode ser o escolher. que você quiser. É só querer. Então, essa história não pode, só que eu acho que está errado. Ah, a mulher não pode ser CEO, a mulher não pode estar aqui, a mulher não pode estar lá. A Exatamente. mulher pode estar o que quiser, ela pode ser o que ela quiser. Exatamente. É só ela querer. Então, não Exatamente. tem ninguém para te dizer o que você pode, o que você não pode fazer. Quem vai te dizer é você mesmo. É isso. A escolha está dentro de cada uma, Então, com a realidade que ela quer viver, e está tudo certo. mas para isso, a sociedade tem que dar alguma estrutura para ela. Veja, no Brasil, em 1960, olha que loucura isso. A gente tinha, em média, menos de 2 anos de estudo por mulher.
1,9 anos em 1960. Hoje, nós temos, em média, mulher 10,55 anos de estudo. Mais do que os homens, bem mais do que os homens, inclusive. Em 1960, a gente tinha, em média, 6,3 filhos. Média Nossa. mulher no Brasil, 65 anos atrás. Hoje, a gente não está repondo a população. A mulher tem, em média, 1,5 filho. Ela estudou mais, passou a ter menos filho, que é um processo natural no mundo inteiro. No mundo inteiro, à exceção da África Não, mas também subsaariana e ficou alguns mais países cara a asiáticos. vida, ficou mais difícil. E a Vai ter gente 6 estudou filhos mais e hoje. sabe que é muito mais É difícil, que muito não mais difícil. Vai ter pode. 6 filhos hoje Que- para manter uma casa com exatamente. 6 filhos hoje. Precisa o Exatamente. pai e a mãe trabalhar e os filhos também, se bobear. E precisa de toda uma comunidade ajudando. Não Pois dá para ser é. uma família sozinha ali na casinha, Com sabe? a Que é o que estrutura acontece não nas paga. grandes cidades. Não paga. Então, a gente estudou mais, passou a ter uma visão muito mais crítica do mundo, da vida, das coisas, passou a ter menos filhos e passou a ter mais tempo para se dedicar às nossas escolhas. E, portanto, trabalhar mais, ter mais renda e sermos as verdadeiras provedoras. Não, e Mas dividir tem o muito, peso, né? mas em compensação, nós somos as campeãs de doença mental. O Ministério do Trabalho divulgou esse ano o número de afastamento do trabalho por doenças mentais, para tratamento de doenças mentais. Quase 70% mulheres. Que isso? É uma epidemia. Por quê? Porque eu aguento, porque eu tenho um cara em casa que é super dono de casa, é um companheiro ótimo para isso, não tem problema nenhum. Se eu não tô, ele tá, a casa Se vai do divide. mesmo jeito, tá tudo certo. E tenho dinheiro para ter rede, né? Tenho gente que me ajuda. É. Mas a coitada que trabalha o dia inteiro pegando 2 conduções, voltando, ainda tendo que cuidar da casa e dos filhos, e dos mais velhos, e da higiene, e da comida, ela não aguenta, ela pira. Tá muito pesado para a mulher. E ela está tomando outras atitudes. Do jeito que ela fez essa revolução silenciosa de estudar mais, ter menos filho e passar a ser provedora, ela está fazendo outras revoluções agora, que podem ser: não quero mais ter uma família tradicional. Agora eu vou ser uma mulher sozinha. Não quero, se eu vou cuidar de tudo sozinha, eu vou ser sozinha. Não quero mais trabalhar numa corporação longe da minha casa. Não quero. Vai ter muito mais pressão para ter mais creche, vai ter muito mais pressão sobre as empresas para contratar pessoas que ela possa manter com saúde mental lá dentro. A gente tem uma legislação nova, que é a NR1, que obriga as empresas a se responsabilizar pela saúde mental de seus funcionários. Olha Isso que vai mudar tudo. muita coisa. Então, a gente está prestes a ver uma outra Coitado do revolução. empresário, até isso agora ele é responsável por fazer. Ah, mas pensa numa grande empresa, não é Eu só os entendo, mas é pequenininhos, né? bem complexo, porque é muito complexo. A carga de responsabilidade em todos os aspectos, né? No nível de imposto que você paga, o nível de responsabilidade É com a equipe tudo que você tem. desproporcional. Você tem toda a razão. É uma É muito carga que difícil a empreender conta no não Brasil. fecha. É bem Não, complexo. quando a Eu gente estou paga vendo. imposto, eu olho e falo assim, eu Você não estou vê o acreditando que eu número estou de pagando isso. RJ que tem hoje, sim, disparou. A conta está muito difícil de fechar, entende? Muito Então está na difícil. hora. E às vezes eu olho para trás e falo assim, bom, eu vivi 30 anos fazendo empresa, né? E nesses anos foram os anos mais complexos. 15 anos de curso econômico, depois 15 anos Nossa. de muitas mudanças políticas, com todas essas, né, dificuldades, etc. Com muito carga de imposto que sobe a cada dia, cada dia, cada dia. Então você. E tudo isso no peso de quase 9, 10 milhões de pessoas que sustentam as 200 milhões, porque são Exato. os 10 milhões de empreendedores que tem o Brasil. Uhum. Então, se você olha, uma responsabilidade muito grande Muito, em muito todos os grande. aspectos. E desproporcional, porque quem sustenta o Brasil são os empreendedores, são Só as tem 10 milhões empresas. para 200, Mas 60 são milhões do eles. Bolsa Quem dá Família. emprego? Quem dá É emprego difícil. são os empreendedores. É quem empreende que dá É. emprego nesse país. E tem que pagar uma exorbitância, é um negócio desproporcional de imposto que não se reverte em benefício Esse é o problema, não nem é o dele, nem do quanto você funcionário paga de dele. imposto, né? Que você fala, bom, paguei, mas Mas tudo você tem bem. segurança. Eu paguei, mas tem escola. Não, mas preciso pagar a escola também, preciso pagar a segurança também, preciso pagar a assistência médica também.
pagar tudo bem. Bom, então por que que eu paguei esse monte de imposto mesmo? Me Uhum. perdi. É, Porque se o resto do que deveria estar sendo pago com esse dinheiro não está sendo pago, claro, estão gastando esse dinheiro aonde? É uma lógico, conta bem simples. claro. Porque esse dinheiro vai para segurança, saúde, Pois é. né? A Educação. nossa Se não está indo para educação, saúde e infraestrutura, que são as 4 coisas que o governo deveria fazer, e se ele não faz com esse dinheiro, e aí você tem que pagar extra o teu seguro de vida, você tem que pagar extra o teu segurança, tem que pagar tudo, você tem que pagar a escola para os teus filhos porque não tem escola pública boa, você tem que pagar a faculdade porque não tem faculdade, para pagar assistência médica porque não tem o e SUS para não é ajudar. de hoje, né, Cris? Então, no Não é de final, você hoje. fala, bom, espera aí, eu estou pagando 2 vezes a mesma 3, coisa. 4. É. Então, é aí que vem a 3, discussão. 4. Mas, assim, eu acho que a grande movimento que eu senti nesses anos é que naquela época, como eu te disse, né, o pessoal ia lá e entrava na tua conta corrente, as pessoas aceitavam e ninguém discutia e ninguém entendia muito de política. Uhum. Tudo era meio terceirizado, a política, e estava tudo bem. Hoje o Brasil está muito mais politizado. Então eu vejo uma mudança que deve ocorrer com as pessoas tendo mais consciência na hora de votar, mais consciência na hora de escolher as pessoas que elas querem que cuide do país e que tomem essas decisões para que a gente tenha um país melhor. Então, com o tempo, isso deve melhorar, porque quanto Democracia mais consciência recente, as pessoas tiverem, melhor eles vão votar, é né? isso. A gente também esquece de ter o distanciamento histórico necessário. A gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje. Quando a gente abre uma lente e a gente pensa que a nossa democracia é muito recente É, e que nós, como país mesmo, temos uma história bastante recente, a gente ainda tem tanta coisa para resolver. Tem 140, 150 anos que a gente aboliu a escravidão. nossa, é, Quantas gerações dá isso? Dá tem umas muito, 6, 7 gerações, é muito talvez? pouco É mesmo. muito pouco. A Não, tem gente muita tinha coisa. ditadura militar quando eu nasci. Eu nasci na ditadura militar. É. E eu vi a redemocratização. Eu vi a primeira eleição. Eh, eu vi a hiperinflação, como você. A gente hoje fala, nossa, uma inflação de 90% ao mês. As pessoas falam assim, oi, como assim? Elas nem compreendem o conceito. É. Não, Tudo é é muito realmente. recente para a gente, sabe? E uma hora melhora. Eu acho agora com as pessoas mais conscientes que o resultado da escolha vai trazer um Brasil melhor para nós e para os nossos filhos, elas vão começar a pensar melhor, né? Porque antigamente o pessoal votava no palhaço, votava no cara, ah, meu voto de revolta, eu voto em quem? Botava Hahaha, no dinheiro dava risada. também. Chegava na hora de votar, nem sabia que era o deputado. Quem tem algum santinho aí? Tem algum nome de alguém? Eu não preciso votar aqui. Tem. Agora não, as pessoas estudam quem é aquele deputado, quem é aquela pessoa, quem é o vereador, Então, eu acho que isso vai começar, porque nem as pessoas não sabiam nem quem era o presidente, quem era o vice. Não iam saber quem era o deputado que tinham votado? Não Ninguém sabem, sabia. não Então, sabem. hoje as pessoas vão começar a ter um pouco mais de consciência, escolher as pessoas que vão nos representar. E eu acho que aí isso vai fazer o Brasil mudar Tomara, eu sou uma otimista. também. Gente, adorei. Muito obrigada, Ana, pela sua presença aqui. Ah, Deixa uma mensagem aqui para a gente, acabou. por favor. Você Deixo. que tem tanta história para impulsionar as mulheres. Primeiro, agradecer a você pelo papel que você representa para mulheres nesse país, porque mulher que empreende, que começou a empreender quando você começou e que fez empresas de sucesso e que é um exemplo. Eu acho que Obrigada. ser empreendedora no Brasil é difícil hoje. Quando você começou, uia, assim, e para a Picava a mulher, pedra. precisava ser muito tinhosa, É, precisava ser muito empreendedora original, muito aquela que tem uma faísca de ideia e mesmo não sabendo como vai montar, vai e faz, sabe? Gente que desafio, o vai lá. negócio é tudo desafio. É isso, eu acho que são bons exemplos para gente no Brasil. E tem inúmeros outros exemplos que a gente vê hoje todo dia Muitos. na Graças a internet. As Deus. pessoas têm mais voz e podem se mostrar, e a gente tem Sim. muito mais Muita mulher vozes legal. femininas com muito mais pluralidade, e isso é muito lindo. O que eu gostaria de ver para o Brasil do futuro é que a gente não desista. Eu não quero ser da geração que desistiu, eu quero ser da geração que conseguiu, da É, geração de mulheres que chegou onde queria chegar, e trouxe um às monte de vezes outras. silenciosamente, e garantiu
que as esse outras. estado de coisas e a melhoria desse estado de coisas para o futuro. É isso. Então, eu não me sinto ainda em condições de me aposentar, porque tem muita coisa para Não, pelo fazer amor nessa de Deus. área, Aliás, sabe? você vai me ajudar no movimento que eu fiz, que é muito legal, assim, e não tem nenhum dinheiro envolvido nele, obviamente. Ele é um selo que chama Feito por Mulheres, para as mulheres colocarem nas suas coisas. Então, sei lá, você tem um produto, uma embalagem de um produto, você põe lá Feito por Mulheres. Você tem um cabeleireiro, põe lá Feito por Mulheres. Você tem uma agência de turismo, na nota fiscal, no catálogo, nos negócios, Feito por Mulheres. Tem um selo que mostra que aquele negócio é de uma mulher. Que legal isso, para que os fornecedores escolham Para que os negócios de mulheres. consumidores, na hora de comprar, falam, bom, tem esse detergente aqui, esse é feito por mulher, vou comprar esse. Claro. E a gente começa a ajudar os negócios das mulheres crescerem. É um movimento super prático, objetivo, que para você conseguir identificar que aquele negócio é de uma mulher, qualquer que seja ele, serviço ou produto, ou qualquer coisa, e você poder escolher, ou, sabe, dar um like naquele perfil porque é de um negócio de uma mulher, ou compartilhar porque é um negócio de uma mulher. Então, você começa Poxa, a ver Cris, lá, mas o empresário mesmo que vai escolher um fornecedor, ele pode perfeitamente, em escolher de uma igualdade empresa de formada por condições, mulheres. escolher um feito por mulher. Então Muito esse legal selo isso. é um selo de identificação, ele custa zero. Uhum. Você é só mandar. Eu estou falando para todo mundo divulgar Um isso, porque cadastro. ele manda só para dizer que a empresa é essa Sim, e é de uma mulher, ou ela tem que ser o founder ou o CEO. sei. E ela manda dizendo que a empresa é de uma mulher e recebe o selo. Aí ela imprime o selo e põe onde ela quiser. Que legal. E não tem regra, assim, na verdade a ideia Eu sei, é colaborativa, é é para fazer identificar que o girar. negócio é de mulher para que ela Que consiga maravilha. apoio, entendeu? De Parabéns. outras mulheres. Adorei. Então, se você que fala sempre com um monte de mulher, vamos falar do selo para que as pessoas tenham. Óbvio, ele é gratuito, ele está à disposição para todo mundo, ele não é de ninguém, é de todos nós, Que entendeu? Uma coisa legal. para todo mundo Adorei, usar e adorei, identificar. E aí adorei. o Sebrae vai ajudar a gente, o Fiesp vai ajudar a gente. A ideia é que as mulheres possam se conectar e se ajudar na prática. Senão a gente fica falando, 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 e se ajuda E como? não tem um Né? instrumento, acho Então, esse é um maravilhoso. instrumento que fala, peraí, essa é uma mulher, eu vou ajudar. Esse negócio é de uma mulher, eu vou comprar o dela. Poxa, sensacional. Mas Vou legal. levar para todas as redes que eu conheço. Já Então, tá pensei lá aqui o na Rede selo. Mulher Empreendedora, da Ana Todos. Ponte, Para já todo pensei em um mundo. monte. Para todo mundo e é gratuito 100%. Deixa comigo. Não tem nenhum dinheiro envolvido. E é uma coisa assim, você dá um like numa foto, você comprar um produto que é de uma Claro, mulher, não custa nada, né? lógico. E vai ajudar bastante aquela mulher. É ou não? Parabéns. Obrigada. Gente, é isso. Selo feito por mulheres. Se você é uma mulher e tem um negócio, é só pedir o selo que a gente manda o selo. É para usar o selo, para identificar o seu negócio, para que a gente consiga te ajudar a movimentar e crescer e faturar mais e vender mais, que esse é o nosso objetivo. Beijo no coração de vocês. Dá um like nesse vídeo. Compartilha essa entrevista para que todo mundo possa assistir essa maravilhosa Ana. E não deixa de seguir o nosso canal para que você seja notificado toda vez que tem uma nova entrevista. Fica com Deus e até a semana que vem. E se você tem interesse em baixar o selo Ser Feito por Mulheres, é só você clicar aqui nesse link que a gente manda o selo para você. Beijo no coração. Eu tenho uma notícia muito especial para você, mulher empreendedora. Esse ano, o Centurion vai acontecer num formato totalmente diferente. Pela primeira vez, eu decidi fazer uma edição só para mulheres CEOs, ou para mulheres que querem ser CEOs ou donas do seu próprio negócio. Serão apenas 70 mulheres comigo durante 3 dias presenciais aqui em São Paulo. E honestamente, eu estou super animada com isso porque depois de tantos anos construindo marcas, criando categorias e convivendo com empresárias incríveis, eu percebi uma coisa. Muitas mulheres já construíram empresas fortes, mas ainda não ocupam o espaço que elas merecem ocupar no mercado. E às vezes, eu vejo que a empresa cresceu, mas a percepção da marca, a autoridade da própria CEO, da própria empreendedora, ainda não acompanhou esse crescimento. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesses 3 dias. Sobre marca, sobre posicionamento, sobre autoridade, sobre presença e sobre percepção. Principalmente, como construir uma empresa que não apenas vende, mas se torna desejada, respeitada e lembrada. Vai ser uma sala muito pequena, muito íntima, mas muito estratégica e muito selecionada. Eu mesma vou escolher as 70 mulheres que lá estarão comigo. Se você sente que você está pronta para esse próximo nível, clica aqui no link na bio e deixa o seu nome na nossa lista de interessados. Eu vou te ligar.